Primeiro, vamos lembrar que neste último dia 25 de maio é conhecido como o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. E nesse sentido, a Polícia Civil de Minas Gerais ela atua nessas campanhas de divulgação e fortalecimento, dando orientações para que possamos evitar mais crianças desaparecidas, o que a gente puder fazer para ajudar e colaborar, a instituição fará através dos seus funcionários, dos seus servidores. E nesse dia, então, 25 de maio, é que são feitos esses eventos, mas em todo o tempo temos que estar alertas. Então a Polícia Civil divulga alguns conselhos, algumas orientações aos pais e responsáveis acerca de crianças que acessam a internet, por exemplo, e que saem sozinhas, que vão para a escola. Então, nesse sentido, pais responsáveis devem orientar as crianças quanto a aceitarem doces ou presentes de pessoas estranhas na rua. Então é muito importante que os pais alertem os seus filhos sobre essas questões de aceitação de doces, balas, presentes, coisas ofertadas por estranhos, que essas crianças não conheçam, para que elas recusem essas ofertas. É muito importante que os pais também conheçam o convívio, as pessoas que convivem no seu círculo familiar e que saibam cada passo dessas pessoas que têm acesso a essas crianças. É importante para prevenir alguns tipos de abuso, por exemplo. Os pais responsáveis devem participar dos eventos relacionados às crianças, por exemplo, reuniões de escolas, festas infantis. Então é muito importante que os pais acompanhem as crianças nesse tipo de evento, para não deixá-las sozinhas ou na responsabilidade de pessoas que não estão se preocupando com a segurança das crianças. Temos também que os pais devem ensinar às crianças endereço, nome completo, número de telefone, para que em caso de algum problema que essa criança saiba se localizar ou dar essa informação para alguém em caso dela estar perdida em algum local. Um outro detalhe, não autorizar os seus filhos, as crianças, a brincarem ou a participar de algumas circunstâncias fora do seu campo de visão ou em outros locais que não estão sendo monitoradas. As crianças devem estar sempre sob a supervisão dos pais ou daqueles responsáveis, como nas escolas, por exemplo. Tem que estar sempre sob essa supervisão para evitar dar brechas para indivíduos ou pessoas mal interessadas ou de pessoas com interesses escusos sobre essas crianças, para que elas não fiquem expostas a indivíduos com más intenções. Não deixe a criança sozinha, por exemplo, em casa, porque por conta de risco, além de acidentes, pode ser também que haja uma brecha para que possa facilitar o desaparecimento dessa criança. E providencie também a confecção da carteira de identidade da sua criança. A Polícia Civil de Minas Gerais oferece esse serviço através do Instituto de Identificação, e aqui na cidade de Nanuque é ofertado aqui na Delegacia de Polícia, na Delegacia Regional, onde você pode ter a oportunidade de agendar e fazer confeccionar a carteira de identidade do seu filho, da criança que você é o responsável. E nesse sentido, então, em caso de desaparecimento de crianças, não é necessário esperar tempo algum. Pode ser procurada a Polícia Civil ou a Polícia Militar imediatamente. Caso essa criança seja detectada o seu desaparecimento, os pais não precisam esperar. Então são questões que são divulgadas pela Polícia Civil de Minas Gerais com o intuito de esclarecer para que possamos evitar o desaparecimento de crianças. Lembrando que o dia 25 de maio é conhecido como esse Dia Internacional de Crianças Desaparecidas, mas a gente tem que estar alerta em todo o tempo. E na cidade de Carlos Chagas, um homem ele é indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por divulgar cenas íntimas de adolescentes. Nesse caso, na cidade de Carlos Chagas, foi investigado esse indivíduo que estaria divulgando vídeos íntimos de adolescentes entre 13 e 16 anos. Então, após a investigação, a apuração dos fatos e levado para a justiça com o indiciamento, esse indivíduo agora responde na justiça por esse tipo de crime, que é um crime bastante grave, E aí temos a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente com relação a essas práticas criminosas. Então a Polícia Civil está atuando nesse tipo de crime aqui na nossa região com esse trabalho feito na Delegacia de Carlos Chagas, sendo indiciado então esse indivíduo que vai responder agora na justiça. Tivemos a prisão de um homem de 28 anos de idade na cidade de Teoflotone. Essa prisão foi executada pela Polícia Civil de Minas Gerais naquela cidade. Mas esse caso estava sendo investigado aqui na cidade de Nanuque, em que esse indivíduo de 28 anos teria praticado crimes de estupro,
e de roubo contra a sua própria avó. Essa vítima ela tem 71 anos de idade e foi vítima desse indivíduo aí, nesses tipos de crime. Então, após a investigação, a autoridade policial representou pela prisão desse indivíduo, então ele foi localizado e preso na cidade de Teoflotone e ficará agora à disposição do juízo que expediu esse mandado de prisão. Então, é um caso em que esse indivíduo estaria praticando essas condutas criminosas contra a sua própria avó e agora vai responder na justiça por conta aí desses tipos penais. Nesta última semana, né, algumas ocorrências aqui relacionadas a crimes de tráfico de drogas, né, um homem de 44 anos de idade ele foi preso em flagrante na rua Ubá, aqui na cidade de Nanuque, onde estaria ocorrendo ali a traficância de drogas. Durante a abordagem, esse indivíduo de 44 anos ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e nesse local teria sido avistadas aí pessoas, usuárias, né, que estariam adquirindo essas substâncias entorpecentes. Durante esta ocorrência com esse indivíduo, né, na posse desse indivíduo, foram localizadas e apreendidas cerca de 17 pedras de substância semelhante a crack, 2 buchas de substância semelhante a maconha, além de valores em dinheiro. Trata-se de um local já conhecido, né, pelas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Então, esse homem foi preso em flagrante, autuado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Nanuque, encaminhado ao presídio regional. Responde agora na Justiça por crime de tráfico de drogas. Fato ocorrido, então, na rua Ubá, aqui na cidade de Nanuque, né, no último dia 27 de maio, né, nesta última terça-feira. Outra ocorrência de tráfico de drogas, dessa vez na cidade de Serra dos Amorés, na rua Japurá, local conhecido lá como Vila Machado, né, onde há também intensas ocorrências aí relacionadas à traficância de drogas. 3 indivíduos abordados, um deles menor de idade, menor de 16 anos, e 2 indivíduos de 19 e 22 anos de idade, todos homens. Eles foram abordados, né, nessa localidade, lá nessa rua Japurá, onde também estaria ocorrendo ali traficância de drogas, né, venda de substâncias entorpecentes, e sendo que esses indivíduos foram abordados nesse local, onde foi também localizadas e apreendidas aí essas substâncias ilícitas aí durante essa ocorrência policial. 49 pedras de substância semelhante a crack, 1 bucha de substância semelhante a maconha, um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, né? Simulacro é uma arma falsa, mas ela é semelhante a uma arma original, então eles podem utilizar esse tipo de simulacro para a prática de crimes, além de um aparelho de telefone celular e também valores em dinheiro. Então, essa ocorrência ocorrida aí na rua Japurá, Vila Machado, na cidade de Serra dos Amorés. 3 indivíduos abordados, 2 homens presos em flagrante, encaminhados ao presídio regional na cidade de Nanuque, e esse adolescente também autuado no local, ele foi liberado ao seu representante legal. Esse procedimento finalizado será encaminhado à Justiça para que esses indivíduos respondam diante da Justiça e respondam ao Ministério Público, né, que é o autor da ação penal, pelos crimes e atos infracionais praticados. Neste último domingo, 25 de maio, outra ocorrência relacionada a tráfico de drogas, em que um indivíduo foi localizado nesta região, nessa cidade de Nanuque, né, na região do bairro Zaru. E com esse indivíduo foi localizada uma arma de fogo, calibre 12 e vasta munição. Então, esse indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Nessa ocorrência, esses materiais eles são apreendidos para a perícia técnica, fará parte aí desse procedimento. O indivíduo vai responder agora por crime de posse ilegal de arma de fogo, além da posse ilegal dessas munições, e também por conta aí de associação ao tráfico de drogas. A 4ª DRPC aqui da cidade de Nanuque também informa sobre a ocorrência de crimes relacionados à adulteração de sinal identificador de veículos. É uma espécie de crime que trata aí de adulteração dos sinais, como número de chassi, número de motor, as placas do veículo e alguns outros sinais que podem acontecer. Então, esse tipo de adulteração tem previsão aí de crime, né, previsto além do Código de Trânsito Brasileiro, tem também a previsão do Código Penal sobre essa questão da adulteração. E nesses casos, esse veículo, né, pode ser originado aí de um outro crime, como por exemplo de roubo ou de furto, e o indivíduo está querendo ocultar a origem desse veículo, então pode fazer a alteração. Nesse caso, é bom que os proprietários ou alguém que esteja querendo adquirir um veículo desse, que faça aí a conferência, contrate uma pessoa capacitada para realizar uma vistoria nesse veículo, para evitar adquirir veículo aí com esse tipo de adulteração, porque pode ter aí prejuízo.
Além também que pessoas mal intencionadas podem estar ocultando, né, e adulterando os sinais de veículo para usar na prática de outros crimes. O veículo já é originado de prática criminosa, como roubo, por exemplo, ser roubado em outra localidade e estar aqui circulando, né, de forma adulterada para a prática de outros crimes. Então, a polícia está atenta e durante essa ocorrência, né, na cidade de Serra dos Aimorés, nessa última segunda-feira, 26 de maio, né, um homem de 34 anos de idade foi preso em flagrante por conta dessa adulteração nesse veículo. Esse fato aconteceu na Praça Péricles Viana, na cidade de Serra dos Aimorés. Então, durante a abordagem, ficou constatado ali naquele momento, né, um veículo de placa de outra cidade, de Itabirito, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. E durante a inspeção ficou constatado, então, que as placas do veículo, por exemplo, pertenciam a um outro veículo parecido, e também os números, né, de chassi pertencente a outros veículos, com sinais, inclusive, com sinalização de furto em outra localidade. Então, esse veículo foi apreendido, fica agora à disposição da autoridade policial para a realização da perícia criminal, para poder detectar se há ou não essa adulteração, e o indivíduo que estava na condução desse veículo foi preso em flagrante. Esse homem de 34 anos de idade foi conduzido ao presídio regional local. Responde agora por essa prática criminosa. Todavia, esse indivíduo tem direito aí à sua defesa, né? Poderá contratar o seu advogado para fazer a sua defesa, porque nem sempre o indivíduo conduzindo um veículo que esteja adulterado, ele tem conhecimento dessa situação. Então, a gente aqui na Polícia Civil faz apenas aí, a autoridade policial faz apenas a autuação em flagrante, encaminha o indivíduo para o presídio regional e notifica, né, e comunica ao juízo aqui da cidade de Nanuque que toma as providências seguintes aí, já em âmbito judicial. Tivemos também ocorrências relacionadas a crimes de furto aqui na cidade de Nanuque, lembrando que crime de furto é a subtração de coisa alheia móvel. Em alguns casos não importa se é coisa de pequeno valor ou de grande valor. Tivemos um caso aqui nesse último dia 27 de maio, nessa última terça-feira, mais precisamente na rua Ivo Dantas Lages, aqui na cidade de Nanuque, bairro da Reta, em que um indivíduo aí de 21 anos de idade ele foi preso em flagrante por conta do crime de furto, né? E ele estaria fazendo a prática do crime de furto de cabos, né? Cabos de cobre, fios. Então, esse indivíduo foi abordado, preso em flagrante com os materiais que ele estaria utilizando para cortar esses cabos, né? Se tratando aí de furto, que ele poderia revender esses cabos para uma outra pessoa. Então, esse indivíduo foi preso em flagrante, ele foi autuado na Delegacia de Polícia Civil, foi ratificada a sua prisão, ele foi encaminhado ao presídio regional na cidade de Nanuque. Então, vai responder agora por crime de furto. Um outro caso que aconteceu também na última terça-feira, né, 27 de maio, em que na rua São João del Rei, aqui na cidade de Nanuque, ocorreu um crime de furto em uma loja da área central aqui da cidade de Nanuque, e esse indivíduo teria subtraído ali alguns itens daquela loja, por exemplo, um item que é um produto eletrônico e alguns itens de produtos alimentícios dentro dessa loja na cidade de Nanuque, próxima aqui à rotatória da cidade de Nanuque. Então, esse indivíduo foi flagrado, foi visto, né, nessa circunstância, a Polícia Militar efetuou essa prisão em flagrante e na Delegacia de Polícia Civil ficou constatado, então, a suposta prática criminosa de furto. Ele também foi autuado em flagrante, ouvido, mas teve sua prisão ratificada, foi encaminhado também ao presídio regional aqui na cidade de Nanuque, onde fica à disposição da Justiça. Lembrando que todas as pessoas presas são encaminhadas ao presídio e ficam à disposição da Justiça. Há a previsão legal da audiência de custódia, que é previsão legal, né, do Código de Processo Penal, e que após essa audiência de custódia, a autoridade judicial pode liberar ou não esses indivíduos. Então, apesar de ser crimes de furto de objetos aí de pequeno valor, mas ainda assim a autoridade policial entende que trata assim da prática criminosa de crime de furto, encaminhando esses indivíduos para responderem na Justiça. Na cidade de Águas Formosas, que pertence também à regional aqui da cidade de Nanuque, a Delegacia de Polícia Civil, foi lavrado lá um auto de prisão em flagrante de um indivíduo de 42 anos aí, por conta também do crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Esse indivíduo ele foi autuado em flagrante e foi abordado na posse de uma motocicleta que estaria emplacada na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. E durante essa ocorrência ficou constatado que essa motocicleta estaria com queixa de roubo naquela cidade de Campinas. Então, esse veículo foi apreendido e esse indivíduo preso em flagrante.
a prisão também foi ratificada e foi encaminhado ao Presídio Regional em Águas Formosas. Responde agora por esse crime de adulteração de sinal, tendo em vista que ele estaria, em tese, ocultando, né, a origem desse veículo. Então, uma motocicleta emplacada na cidade de Campinas, que em tese, com ocorrência aí de roubo, né, em tese, estaria sendo utilizada por esse indivíduo aí. Então, vai responder agora pelo artigo 311 do Código Penal Brasileiro, que é a adulteração de sinal de veículo automotor.